Quero chamar para fazer uso da palavra o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, professor doutor Fernando Pena. Por favor. Bom dia. Eu tenho uma apresentação. Já está no computador. Está aí? Não, está numa pasta no desktop. Clicar no íconezinho azul. Acho que ela já está minimizada ali embaixo. Só ir botando para frente, por favor. Então, bom dia. Eu gostaria de agradecer ao convite. Primeiro, sou professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Venho falar também desse lugar institucional e faço parte, se eu puder passar. Faço parte do movimento Liberdade para Educar, que é um movimento que tem se dedicado a estudar e a acompanhar projetos de lei que ameaçam a autonomia docente e criminalizam também a mesma prática. E ameaçam a educação escolar como um todo. Pode passar, por favor? Então, nós estamos aqui para discutir o projeto 867-2014, que cria no âmbito do sistema de ensino do município o programa Escola Sem Partido. Mais uma. Pode passar. Mas antes de discutir o próprio projeto, eu acho que a gente não pode discutir o projeto sem pensar de onde ele saiu, qual é a origem do projeto, que é um movimento chamado Escola Sem Partido, com o lema Educação Sem Doutrinação. O problema é que esse é um nome que remete para uma falsa dicotomia. O que está em questão aqui não é uma escola com ou sem partido, nem uma educação sem doutrinação. Pode passar, por favor? Mais uma. Eu vou argumentar com vocês que, na verdade, o que está em jogo aqui são projetos, como a Carmen já bem falou, são projetos de escola, e um desses projetos remove o caráter educacional da escola. E eu vou mostrar isso apresentando elementos que estão presentes no próprio site da organização. Então, acho que o nome melhor seria educação... Pode voltar, por favor? Escola sem educação, instrução sem reflexão. Então, primeiro eu vou dizer por que é uma escola sem educação. Passa, por favor. Esse é o site do movimento Escola Sem Partido. No seu site, eles indicam 4 livros apenas. Um deles, pode passar, por favor, no que eles chamam de Biblioteca Politicamente Incorreta. Qual é o primeiro livro que eles indicam? O professor não é educador. Fica a pergunta. O professor, então, não é um educador? A tese principal do livro é uma dissociação entre educação e instrução, onde quem educa é apenas a família e a igreja, e quem instrui é a escola, e a escola deve apenas instruir para formar o trabalhador. E aí, obviamente, que o pensamento crítico fica bem fora, bem longe disso. Pode passar, por favor? Agora, por que eu não posso compactuar e esse projeto não pode ser aprovado com nenhuma emenda de maneira nenhuma? O que eles chamam de um doutrinador? Pode passar para mim, por favor? Mais uma. Então, esse aqui é o site dessa organização. E se você acompanhar, eles têm várias abas. Essa aí é a aba chamada Flagrando Doutrinador. Passa, por favor. Então, eu vou ler com vocês o que eles estão chamando de doutrinador, né? De um modo geral, as estratégias de doutrinação ideológica são muito pouco sutis. Vejam, por exemplo, o que faz o professor Carlão, do ângulo Vestibulares de Tatuí, São Paulo, filmado por uma de suas vítimas. O professor sempre aparece como criminoso, né? Em pleno ato de incitação de ódio aos Estados Unidos. Se você clicar no nome do professor, você vai para um vídeo gravado desse professor sem a sua autorização e que esse movimento divulga. Ao deparar-se, no entanto, com uma audiência intelectualmente mais sofisticada, o doutrinador pode também sofisticar sua abordagem, dissimulando a propaganda ideológica numa roupagem pseudocientífica. Selecionamos nesse espaço alguns procedimentos utilizados por esses mestres da militância. É assim que eles se referem aos professores. Mais uma, por favor. Então, só o primeiro critério que eles colocam para identificar esse doutrinador. Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando o seu professor se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para assuntos relacionados ao noticiário político internacional. Isso... Eu fico até sem palavras, porque todo o pensamento educacional das últimas décadas vem contradizer isso que está sendo dito. Então, não é um projeto nada simples e ele não pode ser aprovado com nenhuma emenda.
Você, então, tenta dissociar a educação da instrução e a matéria, algo que deveria ficar completamente isolado do mundo ao entorno da escola. Então, a gente não pode falar sobre o que está acontecendo no país, na sala de aula. Eu me oponho veementemente a essa postura. Por favor. Mais uma. Mais uma. Então, aí eu já tenho justificado por que esse combate à doutrinação. Se falar no que está acontecendo no mundo é doutrinação, esse projeto de lei não pode ser aprovado em instância nenhuma. Mais uma, por favor. Mais uma. Então, aqui eles estão, isso também faz parte da página da Escola Sem Partido, aqui eles estão mencionando uma pesquisa realizada pelo Instituto Census. Mais uma, por favor. Por favor? Obrigado. Então, essa pesquisa perguntou para os professores qual é a principal missão da escola. E os professores, então, responderam a sua grande maioria, eles deram 3 opções. A maioria dos professores, 78%, respondeu que o objetivo maior da escola, a principal missão, seria formar cidadãos. Enquanto contribuir para a formação profissional e ensinar matérias seria 14,8%. Eles veem nisso aqui um sintoma de doutrinação, de que os professores não vão doutrinar os alunos, porque eles não veem o ensino das matérias como prioridade. Só que essas pessoas têm que entender que, na verdade, o professor vê todas essas missões como indissociáveis. O professor não ensina a matéria só pela matéria, ele ensina para formar cidadãos e para formar profissionais competentes. E como é que a Escola Sem Partido vê isso? O texto está pequenininho, aperta, por favor, para mim mais 2 vezes. Mas eles dizem, depois eu posso passar esse slide para quem tiver interesse, o Escola Sem Partido fala que formar cidadãos equivale, na prática, a fazer a cabeça dos alunos. Mais uma vez, por favor. Então, eu fui buscar a Constituição. O artigo 205 fala o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, a nossa Constituição prevê uma formação voltada para a cidadania. Como, então, formar cidadãos seria fazer a cabeça dos alunos? Por favor. Mais uma? Pode passar. Mais. Outros exemplos, continua, por favor. Isso também está na página do Escola Sem Partido. Mais uma. Mais uma, por favor. Síndrome de Estocolmo. É assim que essa organização se refere à relação entre os professores e os alunos. Então, nessa aba do site do Escola Sem Partido, eles vão dizer que o professor sequestra intelectualmente os seus alunos. E esses alunos, quando defendem os professores, eles estão sofrendo de síndrome de Estocolmo, que, para quem não sabe, é uma síndrome no qual alguém que é sequestrado se apega ao seu captor. Obrigado. Então, é uma visão de educação completamente deturpada que fundamenta esse projeto. Pode passar, por favor? Mais uma. Mais uma. E mais uma. Mais uma, por favor. Nós estávamos mencionando há pouco tempo as ocupações em São Paulo. Essa é a visão da Escola Sem Partido sobre o movimento estudantil. O movimento estudantil é um aliado histórico dos promotores da doutrinação política e ideológica nas escolas. Sua rebeldia juvenil está a serviço dos partidos de esquerda, que dos bastidores controlam há décadas, com operadores do brinquedo ao lado. Então, os estudantes sempre aparecem como pessoas desprovidas de vontade própria e são manipulados como o brinquedo ao lado. De novo, não posso nunca compactuar com essa concepção de educação, contradiz tudo que a minha colega Carmen Teresa Gabriel acabou de falar. Isso é um absurdo. Um projeto de lei baseado nessa concepção de educação não pode ser aprovado em nenhuma instância. Mais uma, por favor. Então, eu queria, para terminar, apontar só algumas contradições internas do projeto. Mais uma vez, por favor. Mais uma. Mais uma. Então, o projeto, no seu artigo 1º, no 2º inciso, afirma que defende o pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Mas, se você for consultar o artigo 2 do projeto que está em questão aqui, ele fala: é vedada
a prática da doutrinação política e ideológica, já falamos sobre isso. Se doutrinação é falar sobre o que está acontecendo fora da escola, isso não procede. E também está proibido, bem como a vinculação e disciplina obrigatória de conteúdos que possam estar em conflito com as convicções morais dos estudantes ou de seus pais. Bom, obviamente, qualquer um que tenha participado da confecção desse projeto não pisa numa sala de aula há décadas, porque é totalmente impossível não contradizer a crença religiosa e moral dos pais em todos os momentos. Isso seria impossibilitar o professor de fazer o seu trabalho. Então, não é uma questão de meros ajustes. E mais do que isso, o artigo 7º, a Secretaria Municipal de Educação poderá criar um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento dessa lei, assegurado o anonimato. Então, os professores vão dar aula com medo dos seus alunos, qualquer um possa fazer uma denúncia, justa ou não. E mais do que isso, a questão não é essa. A questão é, a escola tem vários professores, então se você tem um professor que fala alguma coisa, você pode ir aos outros professores e questionar aquilo. Se todos os professores adotam a mesma posição, você pode ir à coordenação, à diretoria, você pode ir à secretaria. Porque só esse artigo já eliminaria a escola enquanto espaço de debate. Então, por isso, eu me oponho totalmente a esse projeto e depois podemos debater mais. Obrigado.